Mas, e se não acontecer aquilo que eu estou esperando? Eu li um texto na palavra de Deus, uma promessa, mas se não acontecer, como que eu vou ficar? Será que tem alguma promessa de Deus, alguma coisa de Deus na palavra dele que trate com essas questões que nós estamos muitas vezes questionando, perguntando, né? Então convido você para mais essa devocional hoje. Hoje é a nossa 30ª devocional, né? O 30º dia desses 40 dias que nós estamos tratando sobre promessas de Deus na sua palavra. Vamos lá. Olá, graça e paz. Continuamos hoje as nossas devocionais. E como nós falamos no começo desse vídeo, eu penso que tanto eu quanto você já passamos por situações nas quais nós perguntamos, mas e se não acontecer? E se eu acreditar e no final, de repente, não for assim? E se, né? Muitas nós colocamos situações assim quando nós nos deparamos com a promessa de Deus. Então eu quero conversar com você nessa devocional sobre isso, como que eu tenho lidado com isso na minha vida e como eu creio que Deus quer que nós lidemos com situações assim na nossa vida. Então eu quero ler com você um texto na palavra de Deus, um texto que está lá em Romanos capítulo 10, versículo 8 até o versículo 11. Então, a palavra de Deus na Bíblia, Romanos 10, 8 a 11, diz assim: Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Então olha, principalmente esse finalzinho do texto. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Todo aquele que nele crê não será envergonhado. No começo nós falamos então sobre essas dúvidas que muitas vezes surgem diante de nós se as coisas não acontecerem como nós esperamos que aconteça. O fato é que Deus garante na palavra dele que nós nunca seremos envergonhados. Pode ser que muitas vezes algumas coisas, algumas promessas de Deus, elas não acontecem exatamente como eu estava imaginando. Já aconteceu comigo. Mas não quer dizer que Deus não cumpriu a promessa dele. Deus fez. Deus cumpriu de uma maneira que eu não imaginava, de uma maneira que eu não esperava, que é uma maneira muito melhor ainda. Né? Imagina que você está pedindo a Deus, né, alguma coisa e de repente imagina que uma criança, vamos pegar um exemplo, uma criança chega a um pai e uma mãe e pede que ele gostaria que comprasse para ele um determinado doce. Né? Um doce. E ela vê um doce ali na prateleira do mercado e essa criança com vontade, né, de comer aquilo, ela chega para o pai e para a mãe: eu quero, eu peço. Ah, você falou que eu podia pedir alguma coisa, eu quero isso. E digamos que os pais não comprem aquele doce, talvez pela qualidade do doce, talvez tenha muitos ingredientes ali que eles creem que não seria bom para aquela criança. Então o que eles fazem? Eles compram outro doce. E a criança vai receber o doce da mesma maneira. Como que ela recebeu isso? Ela recebeu não exatamente como ela imaginou que seria. Porque os pais, conhecendo ela, conhecendo a vida dela, conhecendo também aquele produto que estava na prateleira, entendem que aquele não era o melhor para ela. Então eles deram algo melhor ainda, algo com a qualidade melhor, algo que se adapta melhor ao organismo daquele pequeno. Então perceba que o desejo que essa criança tinha, que era de um doce, foi atendido. Só que foi atendido de uma maneira melhor ainda do que ela imaginava. Então eu costumo pensar assim para algumas promessas que parece que não se cumpriram na minha vida, algumas coisas que eu estou pedindo para Deus e parece que não estão acontecendo. Uma coisa eu sei, o que realmente está lá no fundo, o que realmente eu estou querendo, o bem que eu estou desejando, Deus vai me conceder. Talvez Ele não conceda como eu estou imaginando, talvez não conceda como você está imaginando, porque na nossa limitação nós achamos que é melhor ser daquela maneira que eu estou pensando. Só que Deus está trabalhando para nos dar de uma maneira melhor do que nós imaginamos. Então, quando você estiver orando, quando você estiver buscando o cumprimento de uma promessa de Deus, lembre-se que Deus disse que você nunca vai ser envergonhado. O bem que você está buscando, aquilo que é de bom que você está buscando, Deus vai te conceder. Só que Ele vai te conceder muitas vezes melhor do que ainda você está imaginando. Então esse texto que nós lemos ali,
É muito interessante porque ele diz que a palavra de Deus, né, ela está perto de nós, perto da nossa boca e do nosso coração. Então o que eu e você temos que fazer? Pegar essas promessas de Deus, essa palavra está perto da nossa boca, repetir essa palavra, confessar, né? Confessar e repetir. Deus nos desafia a pegarmos essas promessas de Deus e citarmos. Na hora que você começa a balançar na fé, repete essa palavra, repete essa promessa para você, vai falando para a sua alma, não, Deus disse, está escrito assim, 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 repete essa palavra, creia no coração. E lá no coração, descanse e saiba que Deus vai te atender. Então, se nós confessarmos e nós cremos no coração, a palavra diz que vai acontecer, porque é assim que a nossa salvação acontece. O dia que nós cremos que Jesus é o Filho de Deus e nós confessamos com a nossa boca. É assim que Deus trabalha conosco, né? Hoje, nas coisas outras da nossa vida, vamos crer no coração, vamos crer que quando oramos o Senhor vai nos dar o melhor e vamos confessar com a nossa boca essa promessa e nós vamos ter a resposta. Amém? Deus te abençoe. Amanhã nós continuamos em nome de Jesus.